Desde os primórdios da humanidade, uma pergunta ecoa na mente de milhões de pessoas. Quem realmente é o diabo? Muitos o imaginam apenas como uma figura sombria, vermelha, com chifres e um tridente, fruto da cultura popular. Mas a verdade bíblica vai muito além dessa caricatura. Antes de se tornar o inimigo número 1 de Deus e dos homens, o diabo teve uma história gloriosa. Ele não nasceu mau, não foi criado para ser um destruidor. Pelo contrário, foi moldado com perfeição, cercado de beleza, esplendor e poder. Ele caminhou entre os céus, diante do trono divino, como um ser de luz. E é justamente essa virada trágica, de anjo exaltado a adversário eterno, que torna sua história tão enigmática. Hoje você vai conhecer a trajetória do diabo antes de sua queda, como era sua posição nos céus, quais dons e responsabilidades lhe foram confiados, o que o levou a se corromper e, finalmente, como sua ambição sem limites deu origem ao maior conflito espiritual da existência, a batalha entre o bem e o mal. Prepare-se, porque não estamos falando de uma lenda qualquer, mas de um fato que mistura poder, beleza, orgulho e tragédia. Uma história que influencia a humanidade até hoje. Mas antes de irmos para a história, se inscreva no canal e deixe um curtida para ajudar a divulgar esse vídeo. Segundo os textos bíblicos, o ser que hoje conhecemos como diabo foi inicialmente criado como um anjo perfeito. Seu nome original era Lúcifer, que significa literalmente portador da luz ou estrela da manhã. Essa denominação já nos mostra a essência de quem ele era, um ser resplandecente, refletindo a glória de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 28, encontramos uma descrição que muitos estudiosos entendem como referência a ele. O texto o retrata como alguém cheio de sabedoria e formosura, adornado com pedras preciosas, criado para ocupar uma posição de destaque no governo celestial. Ele caminhava no Éden, o jardim de Deus, e estava estabelecido como um querubim guardião. Isso sugere que Lúcifer estava entre os mais elevados anjos, não apenas um servo comum, mas alguém com autoridade espiritual e proximidade com o Criador. Ele não tinha falhas em si. Era impecável, perfeito em beleza e sabedoria, um verdadeiro reflexo da majestade celestial. Seu papel era de guarda e louvor, possivelmente liderando legiões de anjos na adoração ao Senhor. Imagine a cena: milhões de seres angelicais rendendo glória a Deus, e entre eles um líder carismático, resplandecente, como uma estrela brilhando intensamente no céu. Mas, dentro desse anjo perfeito, surgiu algo inesperado. O livro de Isaías, capítulo 14, nos dá pistas do que aconteceu. Lúcifer começou a alimentar em seu coração pensamentos de grandeza que ultrapassavam os limites da obediência. Ele dizia consigo mesmo: subirei aos céus, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essas palavras revelam o início da corrupção. O orgulho foi o veneno que penetrou sua essência. De portador da luz, ele começou a desejar a luz para si. De refletir a glória divina, passou a querer ser adorado. Sua beleza, sua sabedoria e seu poder, que deveriam ser instrumentos de honra ao Criador, tornaram-se motivos de vaidade e rebelião. O coração que antes batia em reverência, agora pulsava em ambição. O anjo da luz queria mais. Queria o trono, queria ser como Deus. Esse desejo não ficou escondido. Lúcifer não apenas sonhou com a grandeza, ele tentou concretizá-la. Segundo Apocalipse 12, houve uma grande batalha nos céus. O dragão, que é identificado como Satanás, se levantou contra Deus e arrastou consigo a terça parte das estrelas, uma referência a outros anjos que escolheram seguir sua liderança rebelde. Imagine a cena: legiões de anjos, criados para servir ao Criador, agora se voltando contra ele, iludidos pelo carisma e pela promessa de glória de Lúcifer. Uma guerra espiritual sem precedentes tomou conta do céu. De um lado, Miguel e os anjos fiéis a Deus. Do outro, Lúcifer e seus seguidores. Mas não havia como vencer o Todo-Poderoso. O orgulho de Lúcifer cegou sua razão, e a derrota foi inevitável. Expulsos da presença divina, ele e seus anjos caíram, sendo lançados fora do céu. Aquele que fora um anjo de luz tornou-se trevas, e o portador da glória se transformou no inimigo eterno da verdade. A queda não foi apenas uma mudança de lugar, mas de identidade. O nome Lúcifer deixou de representar quem ele era. Agora ele se tornava Satanás, que significa adversário, e também Diabo, que significa caluniador. Esses títulos revelam sua nova missão: lutar contra Deus e enganar a humanidade. Do ser mais belo, ele passou a ser o mais temido.
Da estrela da manhã, ele se converteu em dragão das trevas. Sua natureza foi distorcida pela escolha de se rebelar. E o que mais impressiona é que tudo começou de dentro. Não havia maldade nele quando foi criado, mas seu orgulho o transformou em um ser maligno. A rebelião de Lúcifer não foi um episódio isolado. Sua queda deu início a um conflito cósmico que atinge a humanidade até hoje. Ao ser lançado à Terra, ele trouxe consigo ódio, engano e destruição. Passou a ser chamado de o príncipe deste mundo, buscando corromper tudo o que Deus havia criado. No Éden, sua atuação já é evidente. Ele aparece como serpente, enganando Eva e levando o homem ao pecado. Sua estratégia sempre foi a mesma: questionar a palavra de Deus, plantar dúvidas e oferecer falsas promessas de poder. Exatamente como fez no céu, agora repetia na terra. Assim, o que começou como orgulho em um coração angelical, transformou-se em uma rebelião que contaminou toda a criação. A história do diabo antes de cair do céu é, em essência, uma tragédia de escolhas. Ele tinha tudo: beleza, poder, autoridade e proximidade com Deus. Mas escolheu a vaidade. Quis mais do que foi destinado a ter. E essa ambição o destruiu. Seu caso nos mostra que o orgulho é capaz de corromper até os mais belos dons. Ele nos alerta que a verdadeira grandeza não está em exaltar-se, mas em permanecer humilde diante do Criador. Lúcifer poderia ter continuado sendo uma estrela brilhante na eternidade, mas sua história se tornou a de uma estrela caída. O anjo que andava entre pedras preciosas e refletia a glória de Deus, agora é lembrado como o inimigo da humanidade. E aqui está a grande lição. O mal não nasceu de fora, mas de dentro. Ele brotou do orgulho, cresceu na ambição e se consumou na rebelião. Hoje, quando pensamos no diabo, precisamos lembrar que antes dele ser trevas, foi luz. Antes de ser inimigo, foi servo. Antes de cair, esteve diante do próprio trono de Deus. Essa é a história real do diabo antes de cair do céu. Um conto de glória, vaidade e tragédia, que ainda ecoa na eternidade. E se você gostou dessa história, verifique se você está inscrito no canal, se deixou sua curtida e comente de que estado você está assistindo esse vídeo.